Olá a todos, este é o canal Derrubando Mitos e vamos aqui fazer uma análise e tentar responder a pergunta que muitas pessoas fazem. Há contradição na Bíblia? Sim ou não? Muitos vão dizer que sim e outros vão dizer que não. Esses que negam a contradição nos textos bíblicos são justamente aquelas pessoas que acreditam a Bíblia como a palavra de Deus, que não pode haver erro ou nenhum tipo de contradição, porque ela se trata da palavra de Deus e a palavra de Deus não pode ser equívoca em sentido nenhum, ok? Então é o que vamos analisar hoje. Para analisarmos se há uma contradição na Bíblia, primeiro temos que ver a definição de contradição. Então vamos aqui para o léxico dicionário de português online. Temos aqui, ó, a primeira definição é o que vamos seguir aqui na nossa explicação. É o que vamos focar nela, tá? Que tem mais a ver com o que nós estamos analisando. Então vamos lá. Primeiro diz assim: afirmação oposta, inversa ou contrária ao que alguma pessoa disse. Ou seja, se eu digo algo contrário ao que eu acabei de falar, então isto é uma contradição. Por exemplo, eu digo: eu fui à escola e eu não fui à escola. Ou seja, há uma contradição. Quando eu nego aquilo que eu acabei de afirmar, se trata de uma contradição. Então, já sabendo aqui a definição de contradição, vamos agora para o texto bíblico. Se a gente vê uma frase afirmando e a outra negando a mesma frase, o mesmo acontecimento. Vamos aqui para Marcos capítulo 16 e versículo 1, que diz assim: a ressurreição. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição. Farei outros vídeos, mas esse é um dos vídeos que eu falarei sobre a ressurreição de Jesus, tá? Então vamos ver aqui se há uma contradição na ressurreição de Jesus, na história, nos contos sobre a ressurreição de Jesus ou não. Então vamos lá. Diz assim: ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. No primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol, e diziam umas às outras: quem nos levará a pedra? Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra era muito grande e estava revolvida. E entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido de alvo manto, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está aqui. Eis o lugar onde o puseram. Mas ide, olha aqui que diz: mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. Ora, aqui o anjo mandou que elas dissessem aos apóstolos que eles fossem para a Galiléia, para que lá pudessem ver Jesus, né? Como ele disse que ia fazer. E o que foi que aconteceu? Depois que elas ouviram isso, o que elas fizeram? E, saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e não disseram nada a ninguém, porque temiam. Olha só, as mulheres não contaram a ninguém sobre este ocorrido, tá? É isto que diz a Bíblia. Aí você deve estar se perguntando: não, mas tem aqui o versículo 9. O versículo 9 aqui vai explicar direitinho. Sim, mas preste atenção que aqui, no versículo 9, não tem no Evangelho, nos escritos, nos manuscritos mais antigos de Marcos. Não existe o capítulo 9 em diante. Ou seja, isso indica que Marcos foi acrescentado, tá? O 9 em diante foi acrescentado. E se você vê que só aqui mesmo, ó, no 8, é o que finaliza o
livro de Marcos, tá? E não fala nada sobre ascensão ao céu, nada termina aqui. Que é, as mulheres não contaram nada a ninguém, tá? Então, o que vem aqui a mais, ó, tudo é acréscimo. Acréscimo, acréscimo, acréscimo e acréscimo. Então, aqui vai até o versículo 8, tá? Pronto. Então, e chega aqui ao ponto do vídeo. Dizer que elas não contaram nada a ninguém. Vou até marcar aqui para você, aqui ó, aqui. Não disseram nada a ninguém, tá? Então isso aqui que é o ápice do vídeo. Então só apagar aqui. Vamos apagar aqui e vamos para agora para o livro, ou melhor, para o Evangelho. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar aqui de novo que eu acabei metendo um erro aqui, né? Pronto, vamos aqui que é melhor. Então vamos agora para o Evangelho de Lucas. Vamos aqui para o Evangelho de Lucas. Deixa eu dar uma voltada aqui. Vamos aqui para Lucas. Lucas, capítulo 24 e versículo 1 ao 11. Veja só, a mesma história, tá? A ressurreição. E diz assim: mas no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro levarem especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E estando elas perplexas, e a esse respeito, eis que apareceram dois varões de vestes resplandecentes, e ficando elas atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais entre os mortos aqueles que vivem? Então, e não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galiléia. Dizendo: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens, pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Lembrem-se, então, lembraram-se, então, das suas palavras. E, voltando do sepulcro, anunciaram todas as coisas aos 11. Olha só. Depois eu farei um vídeo sobre o versículo 9, tá? Explicando melhor. Veja só, mas só neste versículo 9, já diz aqui, ó. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os demais. Olha só, pessoal. Olha só o que foi que elas fizeram. E quem foi que falou isso? Foi justamente as mesmas que foram para o sepulcro. E eram Maria Madalena, versículo 10. Joana e Maria, mãe de Tiago, também outras mulheres que estavam com elas, relataram todas coisas aos apóstolos. Veja só, o versículo lá em Marcos diz o contrário. Diz que elas não contaram nada a ninguém. E aqui em Lucas, elas anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Ou seja, saíram dizendo a todos que Jesus ressuscitou. Saiu falando. Jesus ressuscitou. Lá já diz o contrário. Ou seja, lá diz que não contaram nada a ninguém. Aqui diz que contaram a todos. Ou seja, lá no começo do vídeo, nós vimos lá a definição de contradição. O que é contradição? É negar aquilo que foi dito. Ou seja, aqui diz uma coisa, diz que contaram aos 11 e aos demais, e lá no final, no último versículo de Marcos, disse que não contaram nada a ninguém. Ou seja, há uma contradição inegável, irrefutável, esta contradição bíblica. Então, para você que está aí assistindo este vídeo, veja aqui, compartilhe este vídeo para aquela pessoa que acredita que a Bíblia seja um livro que não tenha erros, não tenha contradições, tá? Mande esse vídeo para que as pessoas façam uma análise por si só e veja se realmente
há uma contradição ou não há contradição. Veja só, uma contradição bíblica. E aqui, pior, aqui tem duas contradições, só porque no momento eu só vou falar essa contradição, tá? Essas duas contradições quando nós comparamos com os outros evangelhos. Nos outros vídeos eu falarei mais, muito mais, as diversas contradições que há na ressurreição de Jesus. Então, fica aqui o meu abraço para vocês. Curtam o vídeo, compartilhem este vídeo e se inscrevam no canal. E obrigado a todos. Deixe o like de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.